nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e as condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Ora, o texto de hoje é um texto que já apareceu na liturgia há alguns meses atrás, pouco tempo atrás. Esse texto, eu não me recordo aqui agora o dia, mas esse texto já apareceu pelo menos umas 2 vezes já. Nós já meditamos ele aqui. Mas ele sempre, a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos enriquecer. E hoje, amparado pela primeira leitura, que é a carta de São Paulo a Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, São Paulo vai dizer: entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus. Ora, nós somos então chamados a evangelizar. O próprio São Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. É uma incumbência que Deus nos dá. Então nós somos chamados e enviados a uma geração má, a uma geração que não quer ouvir falar de Jesus. E isso aqui é importante. Por quê? Porque o evangelho de hoje está dizendo que essa geração é má porque ela fica buscando um sinal. Mas nenhum sinal não será dado a não ser o sinal de Jonas. Ora, o sinal de Jonas foi o quê? Mudem de vida. Porque se vocês não mudarem de vida, se vocês continuarem do jeito que está, 40 dias Nínive será destruída. Essa é a mensagem que Jonas foi anunciar a Nínive. Muito a contragosto dele. Ele foge para Tarsis, tem toda uma história lá. Muito a contragosto de Jonas, ele vai para anunciar aquilo que era o decreto de Deus. E o povo em Nínive leva aquela mensagem a sério, faz penitência, se veste de saco, se arrepende e muda de vida. E Deus então também retira o castigo que estava para acontecer em Nínive. O povo escuta. O povo muda de vida diante da pregação de Jonas. E hoje a palavra está sendo anunciada, mas quantos são aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus? Não estão nem aí para aquelas coisas que são as coisas mais sérias que o Senhor está dizendo para a nossa vida. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem. O Senhor está nos exortando para vivermos pela palavra e cumprir os mandamentos dele, porque aqui está a receita para a felicidade. Então nós estamos diante de uma sociedade, de um mundo que se paganizou. Essa constante paganização da humanidade, ela começa desde o Renascimento. Ela vem de lá, Revolução Francesa, o qual o homem caiu na esparrela de simplesmente tirar Deus do centro e colocar o homem. Então, esse culto ao homem, o homem se colocando no centro de tudo, é que faz com que o homem, então, ele fique o quê? Insensível às coisas de Deus e ao sagrado.
Há uma insensibilidade, nós estamos muitas vezes perdidos pela ilusão das riquezas. É o ter o poder e o prazer. São as mesmas 3 tentações que o diabo, quando Jesus vai ao deserto 40 dias e 40 noites, lá no deserto, quais são as tentações do diabo para Jesus? São essas: ter, poder e prazer. E o ter o poder e o prazer tem cegado a humanidade. Cegado a humanidade. A humanidade não está mais com olhos para Deus. E Jesus diz: ora, essa geração é uma geração má, porque ela não quer dar ouvidos à palavra que pode nos libertar, a palavra que pode nos salvar. Então, isso é sério, irmãos. Mas veja, e aqui nós temos uma missão. Qual é a missão nossa? O que esse evangelho, além de nos exortar a isso, ele também nos conclama. Ora, o evangelho nos conclama a sabermos que nós vamos enfrentar dificuldades no nosso apostolado. Ora, se nós somos chamados e enviados por Cristo, saiba, nós vamos encontrar oposição na evangelização. E é natural que aconteça isso. E o evangelho de hoje, junto com a primeira leitura de São Paulo a Romanos, já quer nos preparar exatamente para isso. Que nós vamos encontrar obstáculo, que nós vamos encontrar dificuldades, mas sabendo que nós somos escolhidos para poder anunciar o reino. Existem muitos lugares onde o reino de Deus ele não chegou ainda e que precisa ser anunciado com a nossa vida, mas também com palavras. São Paulo diz que a fé ela vem pela pregação, pelo ouvir. A fé ela vem pela pregação. Então, como vão se converter se não há quem pregue, quem anuncie? Então, nós somos chamados a isso. Primeiro, anunciar com a vida. E, claro, depois anunciar com palavras e formar esse povo de Deus. Como diz, o Papa Bento XVI dizia que o povo, baseado nas palavras do profeta Oséias, se perde por falta de conhecimento. E não conhecimento no sentido de gnose, mas conhecimento de Deus. Conhecimento que não é gnose, mas é conhecimento na Bíblia, é sempre experiência de Deus. Experiência de Deus. Fazer a experiência da ressurreição, fazer a experiência do ressuscitado. Então, o que nós precisamos hoje? Além de simplesmente falar as palavras, nós precisamos levar Jesus. Levar a presença de Jesus. A única coisa que pode salvar as nossas casas, as nossas famílias, é um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. Fazer a experiência da salvação. Então, esse evangelho de hoje, meus amigos, nos convida a isso. A olharmos para essa realidade, que enfrentaremos muitas dificuldades, mas sabendo que o Senhor, Ele está à nossa frente. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E se Deus caminha conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Peçamos hoje ao Senhor a graça, a graça da gente não desanimar diante das adversidades, diante das dificuldades do apostolado. A nossa missão é anunciar. Os frutos deixemos com o Senhor. Deixemos com o Senhor. Mas a nossa missão é nunca deixar de anunciar Jesus. Primeiramente com a nossa vida, segundo com o nosso testemunho, com as palavras. E uma coisa que falta muito no povo de Deus hoje é formação. Precisamos nos alimentar de alimento sólido, da sã doutrina da verdade, e é essa que pode nos libertar de todo o erro do modernismo, do mundo moderno e contemporâneo de que nós estamos vivendo nos dias de hoje, da confusão estabelecida no nosso meio. A única coisa é a sã doutrina da verdade, com a palavra de Deus, que pode nos livrar de toda essa confusão e nos fazer trilhar um caminho certo, um caminho seguro e um caminho de vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.